Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olha para minhas falhas, não olha para algumas palavras que proceder erroneamente dos meus lábios, mas adora ao Senhor em espírito e em verdade, porque a presença dele aqui é real. Glória a Jesus. Sinais de Deus já se manifestou aqui neste lugar. Quando você ouve alguém falar em línguas estranhas, aleluia, porque o sinal de Deus está se manifestando aqui neste lugar. E se você quiser sentir a presença, aí começa a adorar. O segredo é adorar. O segredo é adorar. Glória a Jesus. Eu quero ver você aqui hoje embriagado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A porção do Espírito Santo de Deus vai descer sobre este lugar nesta noite. Aleluia. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O seu coração hoje é o altar do Senhor. Prepare, porque Deus vai te sacudir. Aleluia. Não deixa nada te deixar desapercebido nesta noite. Fica fitado, fica ligado, porque Deus vai falar. Glória a Deus. Costumo dizer para Deus: Senhor, não me use em revelação, mas me use na palavra. Porque a palavra é inerrante e falível, palavra do Senhor. Se você recebeu a revelação dentro da palavra de Deus, você toma posse e você tem vitória. Aleluia! Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Depois vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Temos o título: A Sétima Trombeta. Irei ler somente o versículo 15. Depois vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Aleluia! Glória a Jesus. Você que ainda não está acostumado com este movimento, fica tranquilo, porque Deus também quer te usar. Deus também quer te movimentar. Aleluia! A terra não se manda, porque a terra é de Deus, você é terra. Aleluia! E Deus pode te abençoar nesta noite. Verdade de Deus. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Toda a igreja diz comigo: e ele reinará para sempre. Amém? Ele reinará para sempre. Amém. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: Aleluia, Deus. no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu quero que toda a igreja fale comigo: ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Novamente, ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Poder sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Deparemos com um livro polêmico, um livro que muitos não querem nem ler, mas é um livro que deveria ser mais lido. Seria o livro do Apocalipse, porque é um livro que revela
dos santos, a salvação daqueles que buscam, daqueles que lutam aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqueles que passam por provações, porque Ele aceitou um modelo de vida diferente do mundo. Verdade de Deus. Os hinos que foram entoados aqui, os louvores, fala-se de arrebatamento. O nosso Jesus Cristo, Ele disse que vós não sois deste mundo. Se vós fosse deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Mas Jesus foi preparar um lugar melhor do que este mundo. Aqui estamos em um ensaio. Estamos ensaiando. Estamos nos preparando. O livro de Apocalipse costuma dizer que aquele que não lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro não vai entrar na cidade pelas portas, mas aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia, louvado seja Deus, entrará na cidade pelas portas, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu não ia passar isso para a igreja, não. Mas Deus me toca, eu vou passar. Porque o importante daqueles que estão buscando a Deus é ser arrebatado. Seja antes da tribulação, ou seja, louvado seja Deus, quase no término da grande tribulação. Porque muito se discute acerca disso. A igreja vai ser arrebatada dentro da tribulação ou fora da tribulação. Mas quando a gente depara com o livro de Apocalipse, começamos a ver do capítulo 1. Aí vem, louvado seja Deus, as 7 igrejas da Ásia, recebendo as cartas de João, que recebeu a revelação da parte de Deus. E João, escrevendo a carta, começou a mandar para as igrejas, para que as igrejas se preparassem. Louvado seja Deus. Aleluia. E João, ele começou a falar sobre o anticristo. Esse mesmo anticristo foi falado por Jesus, que surgiria falsos profetas, falsos Cristo, falsos Messias. E João ele também revelou para os irmãos das igrejas da Ásia acerca dos falsos Messias que iriam surgir, tentando, aleluias, enganar a igreja, tentando fazer que a igreja não creia mais na volta de Jesus, fazendo com que a igreja não tenha mais compromisso com a palavra de Deus. Verdade de Deus. Mas o apóstolo Paulo também já alertava a igreja de Tessalônica acerca da apostasia, do abandono da fé, no capítulo 2 da sua segunda carta aos Tessalonicenses. Ele disse: não será assim antes que venha a apostasia e o homem do pecado, aquele que se levanta tudo que se chama Deus ou que se adora. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo também alertou os irmãos de Corinto, dizendo que a igreja seria arrebatada em um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Eu não conheço nenhuma trombeta diferente do Apocalipse. Aleluia! Muitos pregadores falam que o arrebatamento, a trombeta é diferente das trombetas do Apocalipse. Eu nunca li, aleluia, e nem vou acreditar que essa trombeta é diferente. Louvado seja Deus. Porque o livro do Apocalipse faz questão no capítulo 6, quando os primeiros selos são preparados para ser abertos,
aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave da morte e do inferno na mão, aquele que foi visto por João com seus pés como um latão reluzente, Aleluia. com seus olhos como chama de fogo, Glória a Deus. com as suas vestes salpicadas de sangue, se apresentando quando sumo sacerdote do seu povo. Aleluia! Glória. Louvado seja Deus! Glória. E vimos que quando o primeiro selo é aberto, a qual este mesmo livro que João viu, selado com 7 selos, diz o Apocalipse que ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Verdade, Senhor. Aquele mesmo livro que foi escrito por Daniel no capítulo 12, já lá no final do capítulo 12, a qual Deus disse para Daniel: cerra essas palavras até o tempo do fim. Aleluia! Glória a Deus. E esse livro selado foi visto por João ali na ilha de Pátimo, a qual somente o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, Deus. E o Apocalipse vai me dizer que quando o primeiro selo é aberto, se apresenta o cavalo branco. Aleluia! O homem montado no cavalo branco com arco na mão. E diz Apocalipse que ele saiu vitorioso. Não com vitória, mas vitorioso. E esse primeiro cavalo, eu quero te dar um recado. Quero te deixar alerta. Que é o anticristo que vai trazer uma paz falsa na terra. Aleluia. Quem lê o livro do Apocalipse, quem está atento nos acordos de paz que vai haver com a nação de Israel, quem está atento também no livro de Zacarias 38 ao 39 a 40, que fala da guerra do Gog e Magog, a preparação do povo de Israel para passar pela tribulação, para receber o acordo de paz com as nações que vão se reunir. E a igreja tem que ficar atenta, a igreja tem que ficar alerta. Nesse mesmo livro do Apocalipse fala da restauração das 12 tribos de Israel. Se você ficar atento, você vai ver as tribos regressando para Israel. Nessa semana mesmo eu assisti um vídeo que regressou para Israel a tribo de Manassés vindo do Egito. No ano passado, a tribo de Dan, ali da Etiópia, regressou para Israel. Aleluia, a tribo de Judá e a tribo de Levi, aleluia, ela permanece de pé até os dias de hoje. Aleluia. E o cenário está sendo preparado. Israel tem, aleluia, dominado o Oriente Médio. Aleluia, isso é um sinal. Jesus disse: quando vives que a figueira já brota, está próximo ao verão. Quando você vê Israel, aleluia, se enriquecendo, Israel tomando posse, tomando poder, dominando tudo, é porque a figueira está brotando. Aleluia, Jesus está voltando. É necessário a igreja se despertar. Aleluia. Glória a Deus. Mas o selo abriu. O primeiro selo abriu. O anticristo se manifestou, conforme Paulo falou para os Tessalônicos. Aleluia! Do capítulo 4, versículo 16 e 15. Aleluia, louvado seja. Capítulo 2, melhor dizendo, do versículo 1 em diante. Não será assim o arrebatamento da igreja, antes que venha a apostasia e o homem do pecado, aquele que se levanta a tudo que se chama a Deus ou que se adore. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O livro de Daniel também fala de um Deus estranho que ia surgir na face da terra. Esse mesmo Deus estranho, ele ia se levantar contra tudo que se chama Deus ou que se adora, no capítulo 10 e diante, versículo 35.
fala que esse Deus, que é o anticristo, ele não ia respeitar os desejos das mulheres. E o mesmo Paulo fala que o espírito anticristo já opera. Uma religião chamada islamismo, aleluia, tem dominado completamente o Oriente Médio, o único país democrático, aleluia, que tem os seus costumes ocidental. Ali em Tel Aviv, ainda é Israel. A maior parte dos países, aleluia, do Oriente Médio são os países muçulmanos, a qual não respeitam os desejos das mulheres. Você sabe o que é isso? Eles proíbem as mulheres vestir as suas roupas. Eles proíbem as mulheres, aleluia, louvado seja Deus, usar aquilo que elas desejam. Eles pegam a mulher, colocam a burca, tampam ela toda, ainda proíbe. E se ela mostrar uma pontinha no cabelo, eles matam. Aleluia. E agora Deus está usando a nação israelense para tentar quebrar este mal. Aleluia. E eu peço à igreja que ore por Israel, porque Deus está usando Israel como poder militar para destruir, para desfazer estas folgas carnais. Porque o homem tem liberdade de expressão. Porque Deus, quando fez Adão e Eva, mesmo o homem ainda santo, sem pecar, Deus deu livre-arbítrio para o homem andar, ou fazer a vontade de Deus, ou não fazer a vontade de Deus. Porque Deus não quer que você serve a Ele. Obrigado. Deus quer que você serve a Ele por espontânea vontade, porque a graça se manifestou, trazendo salvação. E a graça é isso, é você servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso não aceita nenhum tipo de opressão. Não aceita nenhum tipo de ditadura. Aleluia. Porque você tem liberdade de expressão. Glória a Deus. Verdade, Deus. Eu, no meu começo de cristão, eu era muito duro. Questão de mulher, eu era muito duro. Porque os ensinamentos que me deram, me ensinaram a ser muito duro com as mulheres. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos que vai passando, a gente vê que ninguém consegue servir a Deus obrigado. Verdade, Deus. Ninguém consegue mudar pela violência. Aleluia. Por isso Jesus levou sobre si as nossas dores, aleluia, os nossos pecados, os nossos sofrimentos. Aleluia. Ele não abriu a sua boca, foi como um cordeiro. Essa é a salvação do justo. Mas eu tenho também uma notícia um pouco desagradável. Esse mesmo cordeiro que lavou a nossa alma, que quer lavar a sua alma, o seu corpo, o sangue dele nesta noite. Mas vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada. Aleluia. E esse cordeiro vai vir como um juiz. O Apocalipse capítulo 5 fala, do versículo 15 diante, que os poderosos, aleluias, vão subir aos montes e vão olhar para o céu e vão dizer: cai sobre nós as pedras, porque nós não podemos suportar a ira do grande Deus e a ira do cordeiro. Você nunca viu um cordeiro irado, você nunca viu um cordeiro, aleluia, bravo, aleluia, mas naquele dia vai ser necessário Jesus ser duro, porque o Pai entregou ao seu Filho todo o poder. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Agora, quando é aberto o primeiro selo, parece-se um cavalo branco. Na sequência vem os outros cavalos. Aleluia. Aí abre-se o segundo selo, parece um cavalo vermelho. É guerra, rumores de guerra. Jesus disse sobre isso no seu sermão profético, ali no capítulo 24 de Mateus. Ele disse que haveria guerra, rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda é o princípio das dores. Louvado seja Deus.
No versículo 21 do Mateus 24 ele diz: louvado seja Deus, haverá tão grande aflição sobre a face da terra como nunca houve, desde o princípio até agora. Se você não está se preparando, se prepare. Aleluia, porque a igreja está passando por um processo difícil. Deus ele não veio buscar uma igreja despreparada. A noiva do Cordeiro tem que estar preparada. Tem que estar com suas vestes brancas, limpas. Aleluia. Para entrar no tribunal de Cristo. Porque todos que passar pelo tribunal de Cristo serão salvos. As suas obras poderão até sofrer danos, mas você será salvo. Talvez você no tribunal de Cristo não vai receber uma coroa, aleluia, de ouro. Talvez as suas obras serão de palha, aleluia, ou de madeira, ou de bronze, mas você será salvo. Mas para você entrar no tribunal de Cristo é necessário você se preparar aqui na terra. É necessário você ser fiel. Não põe na sua cabeça que um pecadinho que você tem não precisa largar, porque no tribunal Deus vai te perdoar. Verdade, Deus. Você tem que preparar. Porque o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia. E quem está, irmãos, debaixo do pecado, está debaixo do quê? Da lei. Muitos falam que a lei foi abolida. Não, a lei, ela foi criada, aleluia, para disciplinar, para castigar, para dizer: olha, você pecou, você errou, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 20, veio a lei para que o pecado se manifestasse, mas aonde se manifestou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Mas para você receber a graça, você precisa sair da carne e andar no Espírito, para que você não venha ser glorificado. Deus é Espírito, conforme Jesus falou para aquela samaritana, no capítulo 3, no livro de João, capítulo 4. Deus é Espírito, importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. É difícil de acreditar, mas a igreja, ela está sendo preparada. Mas você não deve se preocupar se você vai passar o período da tribulação ou não. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele garante que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te livrar, vai te preparar para te levar para os céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos cristãos às vezes não querem ouvir isso. O livro de Apocalipse é um livro bastante desprezado, porque tem muitas verdades aqui. E as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e até mesmo de João nos alerta sempre acerca do anticristo. Porque nós temos um grande inimigo para batalhar contra ele. E nessa batalha você não vai vencer na carne, você não vai vencer no sangue. Apóstolo Paulo deixou a igreja de Éfeso, aleluia, bastante despertado no capítulo 6, versículo 10 e diante. No demais, irmão meus, revestimos do poder de Deus, revestir da armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia cilada do diabo. Aleluia. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra o principado e potestade, contra os poderes das trevas desse século, nas regiões celestiais. Como que você vai vencer o diabo se você não ora, se você não jejuma, se você não se prepara? Aleluia. A noiva tem que estar preparada. O noivo não vai querer uma noiva despreparada.
O casamento da noiva com o noivo, que é a igreja com Cristo, ela tem que estar preparada. Até então ela tem que estar bastante preparada, sabe por quê? Porque a noiva vai descer com seu noivo para reconciliar a esposa de Deus, que é Israel. Porque a esposa adulterou, a esposa desviou, a esposa rejeitou o Messias, está sofrendo em guerra, aleluia, está sendo atacada, e a igreja é responsável para reconciliar, aleluia, a esposa do Senhor, que é o povo de Israel. Aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 8, fala sobre os muros da Nova Jerusalém, que tem 12 portas. Aleluia. Em cada porta tem, aleluia, os nomes das 12 tribos de Israel, só para você ter ideia. Quem não está fitado no Oriente Médio está um pouco perdido. As tribos estão sendo restauradas. A volta de Cristo está às portas. Aleluia, porque o cenário está sendo preparado lá no Oriente Médio. E as 12, aleluia, as 12 portas dos muros tem os nomes das 12 tribos de Israel. Agora vai vendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E os 12 alicerces levam os nomes dos 12 discípulos. Quem trouxe o judaísmo para todas as nações no tempo de Moisés, até mesmo no tempo de Jacó, quando escolheu seus 12 filhos, foi as 12 tribos de Israel. O judaísmo profetizou acerca do Messias. O judaísmo preparou o cenário para a vida do Messias. O Messias veio, agora preparou a igreja. Aleluia, que é, louvado seja Deus, alicerce. Aleluia, onde o muro estará ajustado em cima do alicerce. O que eu quero dizer com isso? Quem pega o peso, quem é? Essa construção aqui está em cima de alicerce, tá? Quem pega o peso? E quem vai pegar o peso de tudo? A igreja. Quem é responsável pela salvação de Israel? A igreja. Por isso a igreja tem que estar preparada. Louvado seja Deus. Os discípulos representam a igreja. No Apocalipse fala sobre as duas testemunhas. É certo que essas duas testemunhas virá para proteger o povo de Israel dos ataques dos inimigos. Mas também, louvado seja Deus, em alguns livros fala sobre duas testemunhas que testemunham que só o Senhor é Deus. Ainda que Israel esteja desviado, mas ele só crê em um Deus, e o de rei vai vir rei. Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. A geração de Israel, o povo de Israel está de pé até hoje para que os sinais aconteçam na face da terra. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. A igreja, ela tem uma grande responsabilidade. Jesus confia na sua igreja. Jesus não quer ficar envergonhado. Aleluia, se apresentar diante do seu povo Israel com a igreja desgovernada, com a igreja desconcertada, mas ele quer levar uma igreja consertada, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, apresentando diante do seu povo para dizer assim: ó Israel, eu sou o Senhor. Para que Israel venha falar: Shema Israel, Adonai Elohim Melech. A qual Jesus Cristo, ele mesmo disse: quando vocês disserem, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, vocês serão salvos. Glória! O mesmo sinédrio que condenou Jesus, irmãos, é o mesmo sinédrio que está sendo preparado em Israel. Você sabia disso?
Porque Deus não vai vir. Olha, eu vou buscar o meu povo, que juntamente com os romanos me crucificou, sem nenhum tipo de documento, inocentando a sua saída. Quando alguém vai preso inocentemente, o que acontece? Vai haver audiência com advogados, testemunhas, juízes ou juiz, para inocentar alguém que foi condenado à prisão inocentemente. Inocentemente, Jesus foi para a cruz por causa do povo de Israel, mas também por causa de você, por causa de mim. Por isso ele merece toda a honra, toda a glória nesta noite. Ele merece ser adorado, ele merece ser agradecido. Aleluia. A sua palavra merece ser honrada. Porque o próprio Mateus 24:35 ele diz: passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Aleluias. Glória. E quando o Salmo fala que bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é porque Jesus vai ser inocentado. Os próprios líderes religiosos judeus que disseram: crucifica-o, está assinado embaixo, liberta Barrabás, liberta o criminoso e condena Jesus. É os mesmos das suas linhagens que vai chegar para Yeshua HaMashiach e dizer: Yeshua, você é inocente, salva-nos conforme aquelas crianças quando viu Jesus entrando em Jerusalém dizendo: Hosana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor, dizendo: salva, salva, salva o rei dos judeus, salva, salva ao rei dos judeus, salvação ao rei dos judeus, salvação ao rei dos judeus. É isso que vai acontecer. Aleluia! Oh, glória! E esse cenário está sendo preparado. Acorda a igreja, desperta a igreja, porque a igreja é privilegiada, porque aquilo que os judeus deveriam ter não tem, mas você tem, eu tenho, nós recebemos línguas estranhas, nós profetizamos, nós revelamos, porque aleluia, nós acreditamos que Jesus é o Messias. Aleluia! Glória a Deus! É por causa da rebeldia de Israel. O próprio Jesus Cristo disse: olha, eu vim em nome do meu Pai. Vocês não me receberam. Mas aquele que vim no seu próprio nome, a esses vocês vão receber. A Bíblia diz que o anticristo no primeiro cavalo, logo no acordo de paz de 7 anos, 3 anos e meio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai unir todas as religiões dos 4 cantos dessa terra. Todas as religiões. O ecumenismo. Ele vai dizer: nos países asiáticos, aonde se adora Buda, aonde a religião, aleluia, budista, teoísta, hindu, aleluia, hinduísta e outras mais, eles serão liberados, porque todas as religiões estão esperando o Messias. Você sabia disso? Ele vai chegar para os muçulmanos: olha, vocês estão liberados para adorar o seu Deus, porque para os muçulmanos é o Mahdi que veio, é o Messias dos muçulmanos que veio. Para os católicos que adoram imagem, é o Messias que veio. Porque ele vai sair vitorioso para vencer, e ele vai conquistar. E quem não está ligado na palavra de Deus será enganado. Porque o povo hoje está muito fitado na política. O povo está muito fitado nas guerras.
O povo está desapercebido. E é nessa hora que ele vem. E os judeus também serão enganados. Nesse tempo, ele vai conseguir fazer acordo com as nações para demolir aquela mesquita que está lá, construída, aonde era o lugar santíssimo. Quando Jesus Cristo disse, olha, quando falar, o Senhor está no deserto, não acredita. O Senhor está no Meca. O Senhor está no templo islâmico lá no Meca, a marcha para lá, aonde está a pedra Kaaba e a pedra negra que caiu, o meteorito que caiu do céu, onde eles beijam, eles abraçam. Esses homens matam cristão, matam judeu, sem nenhum remorso. Aí Jesus Cristo disse, agora quando ele disse assim, ó, aleluia, o Messias está no interior da casa. Você sabe onde é isso, o interior da casa? Aonde foi construído a mesquita de Al-Aqsa, em cima do domo da rocha. Os judeus e outras nações, outras religiões são proibidos de entrar lá, só que entra quem? Os muçulmanos. E os muçulmanos falam que o verdadeiro Deus está lá. Mas o verdadeiro Deus ainda não está lá, porque Jesus Cristo vai vir, pisando nos montes das oliveiras, aleluia, louvado seja Deus, junto com a igreja de Cristo, aleluia, como Zacarias fala, eis que vem com os santos, aleluia, Israel chorará amargamente, louvado seja Deus. Então, quando falar, o Messias está ali, não vai. Jesus está ali, não vai. Se você estiver bem aqui na igreja, se alguém falar assim, olha, sai daí porque Jesus está ali, Deus está operando mais ali, não vai. Porque você tem que ter convicção que Deus é com você neste lugar. Aleluia! Você tem que ter convicção que quando Jesus vier, quando a trombeta soar, você vai subir. Agora, simplesmente a primeira trombeta foi soada. Agora vem a sequência dos cavalos. Guerra, rumores de guerra. Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Diz a Bíblia que o último cavalo, que é o cavalo amarelo, o inferno o seguia. A vida aqui na terra será um inferno, principalmente para aqueles que não têm Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Aí agora vem a sétima trombeta que foi lida aqui. Quando tocou a sétima trombeta, as primeiras já foi tocada. Verdade de Deus. Quando o sétimo selo abriu, anjos se prepararam, os 7 anjos se prepararam para tocar a sétima trombeta. E diz a Bíblia que quando abriu-se o sétimo selo, houve um silêncio no céu de quase meia hora. E diz a Bíblia que os anjos pegaram as orações dos santos e levaram para o Pai. Aleluia! Glória a Deus! O sétimo selo. Até então a primeira trombeta não tocou. Verdade de Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus. E quando a primeira trombeta toca, a coisa começa a apertar mais ainda. Porque é o tempo da tribulação. Israel está sendo apertado. Mas eles estão crendo que eles serão salvos. A coisa está apertando, mas crê que você vai ser salvo. Aleluia. Crê que você vai ser arrebatado ou arrebatada. Glória a Deus! Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que quando a sétima trombeta toca, a igreja sobe, e um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
Eu aprendo, irmãos, aqui que só há uma ressurreição de salvos. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós sabemos que a última ressurreição é depois do reino físico de Jesus. Você sabia que existe o reino físico do Messias? Você sabia que você vai subir depois, você vai descer e participar do milênio? Você sabia que se você for ressuscitado em Cristo e arrebatado em Cristo, você não vai provar a segunda morte? Conforme Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui para esclarecer para vocês que o livro do Apocalipse deve ser lido e relido. Sabe por quê? A igreja tem que estar sendo preparada para a tribulação também. Não tem esse negócio de dizer a igreja vai subir e não vai passar pela tribulação. Irmãos, paz falsa é tribulação, você sabia disso? É uma paz falsa. O acordo vai ser feito 7 anos, mas no meio do acordo, 3 anos e meio, o anticristo vai reter o acordo, então isso não é paz. Isso é uma paz falsa. Porque quando o cavalo branco se apresenta como paz em toda a terra, na sequência vem os outros cavalos, representando guerra, rumores de guerra, fome, peste, morte. Porque os homens estão procurando soluções em governos, em política. Chega a época de política, tem gente que fica até inimigo do pastor, vira amigo dos políticos. Não tenho nada contra quem é político, mas eu acho que a gente tem que ter mais compromisso com a palavra de Deus. Aí deixa de congregar, deixa de vir aos cultos, deixa de querer dirigir o culto, porque entra na política. E quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Eu disse para o pastor Júnior, esse tema é duro, esse tema é pesado, porque nem todos estão preparados para ouvir o livro do Apocalipse. Glória a Jesus. Se você estiver preparado, você vai subir e vai descer para reinar com ele 1000 anos. Aleluia. Então, irmãos, eu estou fitado na primeira ressurreição. Eu quero ir na primeira ressurreição, ouvir o morto, morrendo em Cristo, como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo será ressuscitado, e a gente vai encontrar os discípulos ares, aleluia, no céu nas nuvens, aleluia, louvado seja Deus. Mas também o mesmo Jesus vai vir com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Israel vai ter que ver Yeshua HaMashiach salvar a nação de Israel. Aleluia. Aleluia. Aquele Jesus desprezado, Coisa linda, Deus. que muitos quando olham para Jesus ali ensanguentado na cruz, fica com dó de Jesus. Que muitos que assistem um filme de Mel Gibson, fica com dó de Jesus, mas não tem dó do seu parente que está nas drogas. Não tem dó do seu vizinho que está ali sofrendo. Não tem dó de si próprio. Se você não se preparar, você vai perder sua salvação. Verdade, Deus. Foi necessário o Filho de Deus morrer na cruz. E outra coisa, os judeus não são culpados de Jesus ir para a cruz, não. Você é culpado, eu sou culpado, porque ele veio para isso, ele veio para salvar e libertar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. E alguns antepassados tentou colocar você contra o judeu.
Porque até então Jesus é judeu. Ele veio da tribo de Judá. Ele era filho de José e Maria. José e Maria eram da tribo de Judá. Quando Pilatos chegou para Jesus lá no Sinédrio e disse para Jesus: olha, você não sabe que eu tenho poder de te absorver e de te condenar? Jesus disse para ele: olha, nenhum poder é dado para você se não vir do alto. Então o judeu não foi culpado, não. Os romanos também não foi culpado, não. Aleluia, aleluia. Eu fui culpado, você foi culpada, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos lavou e nos limpou para nos preparar para entrar no céu de glória. Glória. Louvado seja Deus. A palavra está lavando, a palavra está limpando. Eu sou pentecostal, irmãos. Aleluia. Tem hora que eu fico tão doido para lá, para cá, para lá, para cá. Mas tem hora que a gente tem que fitar mais na palavra. Porque não adianta eu sentar num banco ali, ó, ficar só falando em línguas estranhas e não prestar atenção na palavra. Verdade de Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus disse para Pedro: olha, você está limpo pela palavra que foi pregada. As igrejas pentecostais, elas têm uma dificuldade de priorizar a palavra de Deus. Às vezes os mensageiros, quando recebem a oportunidade para pregar, são poucas horas. Porque, irmãos, louvar a Deus é bom, é bom. Muito bom louvar o Senhor, se apresentar diante de Deus. Mas a palavra é melhor. Porque foi a palavra que nos libertou. É a palavra que nos lava. Aleluia. É a palavra que nos liberta. Se não for pela palavra de Deus, nós estamos perdidos. Verdade de Deus. Louvado seja Deus. Então aqueles que foram salvos, chegar lá no céu, irmãos, bater o casamento da noiva com o noivo. E depois desse casamento, vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber os nossos galardões. Aleluia. Enquanto, aleluia, louvado seja Deus, muitos estão aqui na terra, naquela tribulação terrível, já no final. Israel sendo quase eliminado, fugindo para os desertos, para não ser eliminado. Mas a igreja está sendo preparada. Aleluia, louvado seja Deus, já com as vestes brancas, de linho fino, com cavalo branco, aleluia, juntamente com Jesus, aleluia, para vir salvar aquele povo, aleluia, que foi chamado por Deus no tempo de Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e essa grande nação vai vir para dar livramento a Israel. Aleluia, louvado seja Deus, o povo vai reinar aqui 1000 anos. E o decreto vai vir de onde, irmão? De Israel. O anticristo, ele vai ser usado para reconstruir o terceiro templo. Porque nenhum homem vai conseguir convencer as outras nações, principalmente os palestinos, para demolir aquelas mesquitas, para ser reconstruído o templo de Salomão. Mas ele vai conseguir. Você vê que tantas guerras que já houve, desde os tempos que foi construída aquela mesquita. Aleluia! E nunca aquela mesquita foi demolida, mas o anticristo vai conseguir. Mas nesse tempo que Jesus vir com a igreja, aleluia, ele vai restaurar Israel. A gente sabe que a terra vai estar um caos, a terra vai estar destruída, mas Jesus vai restaurar. Aí diz a Bíblia que aqueles que foram ressuscitados, que não vai provar segunda morte, vão viver, irmãos, os 1000 anos todinho. Satanás será preso, não vai mais enganar as nações. As nações não vão
guerra, será 1000 anos de paz, porque o Filho de Deus vai mostrar aos presidentes, os governantes, como se governa a terra, aleluia, como se traz paz à terra, aleluia, qual muitos quer trazer e não consegue. O próprio anticristo vai dizer que ele é a paz, mas não vai haver paz. Quando se falar em paz, virá repetida destruição. Mas com Jesus, a paz, 1000 anos sobre a face da terra. Aleluia. Glória a Deus. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, diz a Bíblia que depois do 1000 anos, Satanás será solto. Irá enganar as nações que ficaram aqui fisicamente. Aqueles que ficaram aqui, irmãos, fisicamente, esses provarão a segunda morte. Até o próprio israelita, eles vão provar a segunda morte. Isso é o castigo que Deus deu para a sua nação, por não crer no seu Messias, por desacreditar naquilo que eles próprios escreveram. Porque o livro que a gente lê, que é a Bíblia, é completamente judaico. Eles são os responsáveis pelas escrituras sagradas. É daqueles pregadores que pregam o que não vive. Escreve livros, mas não vive o que escreveu. Eles escreveram acerca do Messias. É claro que os profetas fiéis escreveram, mas a sua descendência não manteve a sua fidelidade, não honrou o profeta. Os profetas foram desonrados. Aleluia! Quantos profetas que perderam noites para escrever os livros? São 66 livros. 66 livros numa só Bíblia, em um só livro.